Professor Marcelo Suano, e além do IOF, nós ainda temos agora um aumento da carga tributária em relação a cerveja, vinho e cachaça, né? Tem pessoas que eu acho que do próprio PT vão sofrer um pouco com esses impostos. São aqueles temas que realmente podem provocar uma mobilização e uma revolta popular. Isso talvez mobilize o povo contra o governo. É engraçado, até mesmo quando ocorreram determinados bloqueios, ninguém conseguia furar o bloqueio, até que teve uma partida de futebol, uma torcida organizada foi lá e quebrou tudo, ninguém soube o que fazer. Mas, independentemente dessa questão, que isso é mais sério do que a gente possa transformar em piada, a questão que trata, foi interessante quando o Scarfe trouxe o ponto de que está acontecendo um desvio de finalidade. Esse é o ponto. Esse é o ponto-chave. É uma prerrogativa do Executivo. No entanto, há duas prerrogativas que são do Legislativo. A primeira delas é legislar e a segunda é fiscalizar. E o projeto de decreto legislativo, ele tem uma função exata de executar a fiscalização em casos como este. Por quê? Porque o projeto de decreto legislativo, ele atua em esferas que são exclusivas do Legislativo para demonstrar que aquilo que foi feito pelo Executivo, por exemplo, por qualquer poder, está exacerbando os poderes. Exemplo, o Legislativo, a Câmara e o Congresso poderiam ter usado vários projetos de decreto legislativo para acabar com as ações do STF, sem precisar dos impeachments. Sem precisar passar projeto de lei para reduzir os poderes deles. Como eles não tinham coragem, conhecimento ou hombridade suficiente, eles simplesmente deixaram tudo correr como estava. Eles poderiam ter feito vários projetos de decreto legislativo para sustar aquilo que o STF estava fazendo. Porque simplesmente viria a reboque daquilo que o Messias apresentou. Veja, é uma desregulação e um desrespeito na equivalência entre os poderes. Na realidade, um poder está sobrepondo o outro. O que o Legislativo está fazendo está desrespeitando aquilo que é incumbência do Executivo. Como assim? É aí que está a grande questão. Eles estão olhando, eles estão tendo a capacidade de dizer que não pode o Legislativo cumprir a sua função de fiscalização, porque essa que é a jogada. O que o Legislativo está fazendo aí não é legislar, ele está fiscalizando. E para esse processo de fiscalização, ele diz, está ocorrendo um desvio de finalidade, razão pela qual eu vou utilizar os instrumentos legais que me são atribuídos pela Constituição, pelo ordenamento jurídico brasileiro e pelo regimento da Câmara. Para que sustar essa ação exatamente fazendo um projeto de decreto legislativo. Ponto final. Agora, como o senhor falou, coronel, vai chegar lá no judiciário e a gente já sabe o que vai acontecer. Vai chegar no judiciário, não, desculpa, no STF a gente já sabe o que vai acontecer. Certamente será sorteado alguém que já tem um outro processo que pela similaridade dos processos, ele terá que ser o relator, porque já junta tudo numa sopa apenas, e ele vai dizer, não, veja bem, nós não podemos, em função da civilização... Na verdade já foi, né? O relator já é o Alexandre de Moraes, que eu queria ter a sorte dele. Ele queria ter chegado, exatamente isso. Vai chegar, aí ponto, cai no Moraes. Por quê? Porque o Moraes já está com a outra ação. Esse é o caminho que eu estava fazendo. Já chega com Moraes. Aí o que ele vai dizer? Em função do respeito às esferas de poder do Executivo, Legislativo e Judiciário, que nós não podemos desrespeitar, simplesmente eu vou atuar contra a decisão do projeto de decreto legislativo, porque o Legislativo está usurpando as funções do Executivo. Já está definido. Isso não tem como. E detalhe, ele vai ser capaz de dizer que, no caso, o Legislativo impediu o Executivo de fazer a sua atribuição que diz respeito à tributação. Algo que ele vai chegar a esse ponto. Mas já está conferido. A gente não sabe mais, o problema todo é qual o nível de insegurança jurídica que isso vai ter. Como será o Moraes que vai definir, a grande questão que virá à tona é qual é o tipo de negociação que o Executivo está fazendo para garantir que aquilo que o Moraes está fazendo tem um preço e esse preço será pago. Aí é que é o problema. É isso que nós vamos descobrir agora. Será o Executivo vai dar força para o STF manter as ações que está fazendo com todos os inquéritos que estão nas mãos do Alexandre de Moraes? Ou o Executivo simplesmente vai dizer, a partir de agora, ninguém no Legislativo vai fazer nada e eu vou negociar com o Legislativo aquilo que for necessário para que vocês não sejam afetados em nenhum aspecto.
Talvez seja isso. Ana Paula Rocha, a gente tem um descaso com a economia que é bem crescente, porque o aumento do IOF já é um absurdo. E agora o PT ele está brigando com força junto ao PSOL, né? Já mandou o seu menino de recados, o PSOL, começar a briga para manter, né? Para a manutenção do aumento de IOF numa economia que já está completamente em frangalhos. Geise, eu queria tocar nesse assunto e aproveitar e comentar o discurso ali, a fala do presidente Lula da Silva. Ele já vem com um discurso eleitoreiro, né, no sentido de dizer que a tributação ela é um instrumento de justiça social e a distribuição desses impostos também, né, via políticas de transferência de renda, seriam também um mecanismo de justiça social. E a nossa carga tributária ela é tão confusa que ele tem como enrolar a população com essas falas dele, onde ele coloca meias verdades, mentiras pela metade, e assim vai enrolando todo mundo. Ele disse ali, por exemplo, que ele está trabalhando para que quem tem renda até R$5.000 não tenha que pagar imposto de renda. Só que no Brasil, eu acredito que isso ainda não passou, me corrijam aqui se eu estiver enganada. Só que no Brasil nós temos o imposto de renda e nós temos um imposto que é o mais injusto do país, que é o imposto sobre tudo aquilo que nós consumimos. Então, quando você fala em aumentar o IOF, e aqui já foi debatida a questão de que o IOF é o imposto regulatório e não arrecadatório, mas está sendo usado como se fosse um imposto arrecadatório para arrecadar mais dinheiro. E diga-se de passagem, todo imposto arrecadatório tem que ter pelo menos a noventena, que é entrar em vigor 90 dias após a sua instituição, no mínimo. Então, ele utiliza o IOF de forma equivocada, desorganizando a economia brasileira, que já está para lá desorganizada. E aí ele diz que o IOF vai atingir os ricos, mas o IOF vai incidir no seu cartão de crédito. E o IOF vai aumentar todos os produtos que você consome, porque quando você aumenta o IOF, as empresas que serão atingidas por esse novo imposto, por essa nova alíquota, vão repassar para a Coca-Cola que você toma, para a carne que você já não compra, o ovo que também não está dando para comer, o cafezinho, etc. E emendando na questão aí deles quererem aumentar o imposto sobre a cerveja, dá até a impressão, Geise, que cerveja não tem imposto. Já tem imposto na cerveja. Inclusive, na reforma tributária recente, existe uma cesta de alimentos que são, digamos assim, eles deram um apelido, pecado. É a cesta do pecado, em que a cerveja, os itens alcoólicos já se encontram lá e que já tem uma tributação maior do que os demais itens. Então, a cerveja já é tributada. Cada produto que a gente compra no mercado, ou a gasolina, tudo, o carro, qualquer coisa que você compra no Brasil, você paga, se não me engano, quase 40% é de imposto. Então, é uma falácia isso de dizer que eles estão fazendo para diminuir a desigualdade. O imposto sobre o consumo é o mais injusto, porque ele atinge todo mundo de forma igual. Detalhe, quem ganha R$10.000 consegue comprar a Coca-Cola um pouquinho mais cara, mas quem ganha um salário mínimo já compromete o pagamento da conta de luz. Olha, e lembrando sempre que o imposto sobre o consumo é com dinheiro que já foi taxado, os produtos que já são taxados por lá também você paga outra taxa em cima, enfim, então é a taxação em cima da taxação.